É muito comum no atendimento do paciente ele se queixar de que ele fez coisas, muitas das vezes, tomou atitudes, falou coisas que ele não queria fazer. Então ele fala, poxa, não sei o que aconteceu. Na hora eu falei coisas que nem eu entendi porque eu falei, eu fiz coisas que nem eu sei porque eu fiz, e eu não sei como procurar para me melhorar, para me modificar, como que eu vou ter controle sobre isso? Na verdade, aqui no Ocidente a gente não tem essa cultura, essa valorização da nossa parte emocional, da nossa parte de sentimentos. E isso é muito ruim, porque na verdade nós somos controlados como marionetes pelos nossos sentimentos. E se a gente não conhece, se a gente não busca esse caminho, a gente perde o nosso poder de decisão, o nosso livre-arbítrio. Mas antes de tudo, a gente tem que pensar e começar a mexer nesse caminho. Uma das coisas é a gente conhecer. Tem diferença emoção de sentimento? Eu fiz há pouco tempo uma palestra muito legal e, por incrível que pareça, as pessoas já tinham um certo conhecimento sobre isso. Sim, tem diferença de emoção para sentimento. Então vou pegar um exemplo aqui bem tranquilo para a gente poder ver isso. Você tá lá direitinho no trânsito, fazendo tudo certinho e de repente chega alguém e te dá uma fechada. Você pode reagir de várias formas. A mais comum que a gente vê é com raiva. A gente pega, buzina, xinga, fala um monte de coisa para a pessoa. E também tem aquelas pessoas, por incrível que pareça, eu conheço gente assim, que às vezes leva uma fechada e fala, vai com Deus, deve estar com os problemas, às vezes está com alguém doente em casa, vai com Deus. Então você vê, a situação era a mesma, você levou uma fechada no trânsito e as reações foram diferentes. Por que uma pessoa reage de um jeito? Na verdade, as nossas reações são as nossas emoções. É aquilo que você dá como resposta. Você observa uma situação, você vivencia uma situação e a forma como você vai reagir àquilo são as emoções. Nesse caso, no início a gente teve uma reação de raiva. Nota que as emoções elas são temporárias. Você levou uma fechada, você ficou com raiva, a tendência é que o trânsito vai fluindo, você liga o rádio, começa a escutar uma música, daqui a pouco você não está mais com raiva. Então elas são de caráter temporário. E as nossas emoções são sempre uma resposta. A gente está sempre reagindo a uma situação. São coisas superficiais, são temporárias. Então, a questão é, voltando lá naquele exemplo que eu dei, uma pessoa reagiu com raiva, outra pessoa ficou tranquila assim, né? Não é que não ficou tranquila, mas ela compreendeu e, enfim, deixou para lá aquela situação. Por que uma pessoa reage de um jeito e por que uma pessoa reage de outro? Na verdade, as emoções, elas são como setas. Elas vão indicar para a gente algo mais enraizado, algo mais profundo, que é capaz de sim controlar as nossas atitudes, as nossas reações. Essa parte mais enraizada são os sentimentos, são as nossas vivências. Eles ficam ali no nosso inconsciente, quietinhos lá, né? Aquela coisa que a gente, no momento, às vezes por ser algo doloroso, algo que a gente não tinha como lidar, a gente jogou para debaixo do tapete, jogou lá para o inconsciente. Mas só que aquilo, embora a gente escondeu, aquilo se manifesta e vai se manifestar através das emoções. Então, uma das coisas muito ruins é que a gente foi educado por uma questão moral, religiosa, de classificar umas emoções são boas, outras emoções são ruins. Não tem isso, porque a partir do momento que eu coloco que algo é bom ou ruim, eu estou emitindo um julgamento. E quando eu emito um julgamento, eu perco a oportunidade de aprender com aquilo, de crescer. Então não existe emoção boa, emoção ruim, né? Existem emoções que são certas, que vão sinalizar coisas que eu preciso trabalhar, que eu preciso me conhecer, que eu preciso ver dentro de mim. Quais seriam as 4 principais emoções? Seriam a raiva, o medo, a tristeza e a alegria. Nossa, Sabrina, você está falando que a alegria pode ter aspecto, vamos dizer assim, negativo? Então, se ela não é boa, então ela também pode ser ruim? Pode. A gente pode falar sobre isso num outro vídeo, mas a alegria também tem um aspecto ruim, dependendo
como a intensidade que ela surgir. Então é muito importante isso. Não existe emoção boa ou ruim. Emoção é emoção. Ela tá ali para dar uma seta, para mostrar pra gente algo que a gente tem que trabalhar. Se eu uso a minha emoção para questionar, igual no caso, vamos voltar naquele mesmo exemplo do trânsito. Ah, eu fiquei com raiva. Por que eu fiquei com raiva? Poxa, ele me deu uma fechada. Será que ele não me viu? Eu tô invisível aqui? E por que o fato dele, vamos dizer, dele me desconsiderar me deixou irritada? Às vezes é um sentimento de desvalor que eu tenho, experiências que eu vivi, que muitas das vezes eu fui colocada de lado, que as pessoas de repente não deram o valor que eu acreditava em mim, e daí eu naquele momento eu não trabalhei essa situação e fico ali. Então toda situação que me gera um sentimento de desvalor, eu vou reagir com a raiva. Então, por isso que é importante, quando eu aproveito a minha emoção para buscar aquilo que está enraizado dentro de mim. Porque quando eu tomo posse daquilo que está enraizado dentro de mim, eu conheço, eu aceito e eu vou dar um novo significado àquilo, eu ressignifico, eu passo a ter o controle. O controle é meu, não é mais daquela vivência, daquele sentimento. Então, como a gente estava falando das emoções, eu disse que no primeiro momento não existia bom nem ruim. Então a gente tem que deixar fluir, tem que perceber a emoção sem julgar. Tudo bem. Mas, vamos dizer, não é possível que o ódio não tenha... O ódio não, né? No caso, não é possível que a raiva... O ódio fica uma coisa mais intensa, né? Não é possível que a raiva não tenha um aspecto negativo. Que isso, Sabrina? Claro, vai ter sim. Porque quando eu falei em fluir... Olha bem, eu falei em fluir, eu não falei em adubar, né? É o que eu falo, a tristeza. A tristeza tem um papel importante. Morre alguém e você não se permite o luto, alguém querido que morreu, ou você perdeu um emprego, perdeu um amor, e você não se permite aquele momento de luto, como é que fica? É necessário aquilo. Então, uma coisa é você deixar fluir e ir lá atrás das suas respostas, questionar. Outra coisa é você adubar. Eu tô em luto, eu tô triste. O que eu faço? Eu pinto todas as minhas paredes de preto, eu fecho a janela, não deixo entrar um sol, só escuto música triste, ando na rua olhando para baixo, para o chão. Gente, isso não é deixar fluir a tristeza, isso daí é adubar. Então a gente tem que ter esse bom senso. Uma coisa é você deixar fluir uma emoção, outra coisa é você adubar, e outra coisa é você também sufocar. Quando você sufoca a sua emoção. Né? Você nega. Por exemplo, vamos voltar na raiva. Hoje eu vou falar sobre a raiva. Vamos voltar na raiva. Nossa, eu aprendi que a raiva é um sentimento ruim, que a raiva é pecado. Eu não posso sentir raiva. Então acontece isso. Você não se dá a oportunidade de usar a raiva como fonte de conhecimento para descobrir o que está ali escondido em você e aí você joga ela para debaixo do tapete. Vai ter consequência. Adubar, alimentar e também sufocar, todos dois extremos vão dar problema, né? Aquela história do equilíbrio, a gente tem que ter o equilíbrio. No caso, na raiva, quando eu sufoco minha raiva, seja por um julgamento, porque eu não posso, porque aquela pessoa que fez aquilo comigo, ela não merece que eu sinta a raiva dela, e, enfim, e eu não trabalho essa emoção, quando eu sufoco a raiva, eu crio a mágoa. A mágoa é aquela raiva reprimida, aquilo que eu não resolvi, que eu não dei tempo para mim para sentir e, né, buscar uma solução, um novo significado para aquilo. Então, eu guardo aquilo, eu guardo aquela raiva como mágoa. E você nota, né? Eu joguei para debaixo do tapete, mas toda vez que tem uma situação que tangencia aquilo que está debaixo do tapete, aquela sua mágoa, ela grita. A pessoa de repente falou uma coisa, te lembrou aquela situação, ao invés de você dar uma resposta para aquilo, você dá a resposta para aquela situação de 20 anos atrás. Muito mais intensa, muito mais cheia de rancor, enfim, desproporcional àquilo. Por quê? Porque houve uma situação que você sentiu raiva e não foi ressignificada, não foi resolvida. Então, a gente não deve sufocar. Mas, igual eu falei, também não devemos alimentar. Quando eu alimento a minha raiva, o que se manifesta? Se manifesta a agressividade. E é uma coisa que a gente socialmente é alimentado. Nossa, fulano fez isso. Se fosse eu, não deixava.
eu não deixava barato não, eu fazia tal coisa. Então a gente alimenta a raiva, né? Não só a nossa, como a do outro, né? A gente, ao invés de ficar com a boquinha fechada, a gente pega e alimenta a raiva do outro. E isso também é ruim, porque isso vai gerar uma agressividade. A pessoa vai responder àquela situação com violência, de uma forma que também não vai ser educativa nem para ela, nem para o outro. Então a gente tem que sempre lembrar que a gente precisa dosar, nunca calar a emoção, nem alimentar ela, e sim deixá-la fluir, se perguntar, tá, eu tô com raiva por quê? Tô com raiva, né, por causa, eu me senti desvalorizada, eu me senti desprestigiada. Poxa, tá pensando o quê? Então a gente vai buscar isso dentro da gente, essa oportunidade. E só se conhecendo é que a gente começa a ter domínio. Então por isso que é muito importante a gente ter esse conhecimento. Aí no próximo vídeo eu vou falar das outras emoções que a gente tem, da tristeza, do medo e da alegria, pra gente fechar esse ciclo.